Promessa é dívida, estamos aqui para resolver um exercício junto com vocês para tirar dúvida, tá? Vamos lá. Uma fábrica produz porcas para parafuso com formato aproximado de um prisma regular, de base hexagonal, com arestas de 3 centímetros. Se a aresta lateral medir 2 centímetros, quanto valerá a área total desse prisma, desconsiderando o orifício? Dado raiz de 3 aproximadamente, tá? Olha o símbolo de aproximadamente, igual a 1,7. Pronto! Então vamos lá. Para a gente resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para ajudar, na verdade, é desenhar a planificação dessa porca. Então, como ele mandou desconsiderar os buracos, é como se fosse tapado, tá? Então, desenhe aqui, observe que como é um prisma, tá? Como se assemelha a um prisma hexagonal, significa dizer que os polígonos da base são formados por hexágonos. E quantas faces laterais tem? Nós vamos ter 6 faces laterais, porque é o mesmo número de lados que tem o polígono da base. Então ele deu algumas informações importantes, tá? Ele deu primeiro, tá, que a aresta do polígono da base, que são essas arestas aqui, mede 3 centímetros. Então vamos lá, eu vou chamar cada lado aqui do meu polígono da base de A. Então aqui é A, aqui é A. Então esses polígonos eles são congruentes. E na questão já disse quanto mede essa aresta da base. Mede 3 centímetros. Outra informação que a questão deu é o tamanho da aresta lateral, tá? Que são essas arestas daqui. Então eu vou chamar ela de H. Vou chamar de AH cada uma delas. E na questão já disse que mede 2 centímetros. O que é que a questão está nos pedindo? Qual é a área total desse prisma? Lembra como é que calcula a área total? A área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vou chamar de área, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a área da base. Então, pessoal, vamos calcular agora a área da base, tá? Lembra que eu consigo dividir um hexágono em 6 triângulos equiláteros. O que significa dizer equilátero? Que todos os lados são iguais. Então, nesse triângulo, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, e todos os 6 são iguais. Então, se eu conseguir calcular a área de um desses triângulos, eu consigo descobrir qual é a área desse hexágono. Para isso, turma, eu preciso me lembrar, né? A gente precisa lembrar como é que se calcula a área de um triângulo equilátero. Então, para a gente relembrar, a área de um triângulo equilátero... Então, para a gente lembrar, a área de um triângulo equilátero é dado por A elevado ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso aqui dividido por 4. Então, se eu quero saber, turma, qual é a área total desse hexágono, eu preciso calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 6, porque eu tenho 6 triângulos aqui. Então, a área do hexágono, que eu vou chamar, tá, de AH, que no caso é a área da base, então eu vou chamar de AB, tá? A área da base vai ser igual a 6 vezes a área do triângulo, ok? Então eu vou substituir. Qual é o meu valor de A? Qual é o valor da medida do lado desse triângulo? A questão já deu. É 3. Então eu vou ter 6 vezes 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então vamos ficar com 6 vezes 9 raiz de 3 dividido por 4. Posso fazer logo a multiplicação ou eu posso simplificar 6 por 9. Ou 6 por 4, perdão. Então, eu vou multiplicar primeiro, tá? Então, 6 vezes 9 vai dar 54 vezes raiz de 3, tudo isso aqui dividido por 4. Lembrando que eu posso fazer essa multiplicação assim, porque isso é uma fração, tá? O que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Aqui não aparece embaixo do 6, mas a gente tem aquele 1 imaginário, né? Que a gente está imaginário, mas ele está lá. Então, a gente ficou aqui com 54 raiz de 3 dividido por 4. Eu posso simplificar, tá? O que está em cima aqui, eu vou simplificar, dividir por 2. E vou dividir o que está embaixo aqui por 2. Isso é uma simplificação de fração. Então, em cima, eu vou ficar com 27 raiz de 3
dividido 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a área desse hexágono é 27 raiz de 3 dividido por 2. Como está em centímetro, ele está falando de área, centímetros quadrados. Agora a gente precisa descobrir a área lateral. Então vamos lá calcular. Observem que as áreas laterais são formadas por retângulos e esses retângulos são congruentes entre si. Tá? Significa dizer que todos eles são iguais. Então, se eu descubro a área de um deles, eu consigo descobrir a área total lateral. Então, observe. Eu tenho aqui, a questão já disse, que a área lateral, tá? Que a aresta lateral, desculpem, mede 2 centímetros. E aqui, tá? Essa parte aqui de cima, observe, vamos tomar esse aqui do meio. Essa medida daqui de cima é a mesma que deu da aresta da base, que mede 3. Então, esse meu retângulo, ele é um retângulo assim, ó. Então, ele é um retângulo que fica assim. A altura, né? Nós vamos ter 2 centímetros. E aqui, no meu comprimento, eu vou ter 3 centímetros. Então, como é que faz para calcular a área de um retângulo? Por isso que eu falei que era importante estudar as áreas dos polígonos. Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura, o comprimento vezes a largura, depende de como vocês costumam chamar. Como eu vou ter 6 desse retângulo, então eu posso dizer que minha área lateral é 6 vezes a área de um dos retângulos, que é base vezes a altura. Então, a minha área lateral vai ser 6 vezes a base, no caso, é a mesma que está aqui, ó, 3, e a minha altura, 2. Então, a minha área lateral é igual a 6 vezes 3 vezes 2, 6, 36 centímetros quadrados. Ok? Tendo a área da base e a área lateral, agora a gente vai conseguir calcular a área total. Então, volta aqui, ó, para a área total. Então, a área total, observe o que a gente escreveu aqui em cima, é 2 vezes a área da base, que a gente já encontrou, que é 27 raiz de 3 dividido por 2. Ah, professor, se eu não tivesse simplificado aqui, eu ia encontrar a mesma resposta aqui na área total? Iria, no final das contas, quando você simplificasse tudo, ia dar a mesma resposta, tá? Então, ó, voltando, a área total é 2 vezes a área da base, somado com o quê? A área lateral, que a gente já tem, que é 36. Observem aqui, turma, eu tenho 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo, eu posso fazer o quê? Cortar, mas aqui o certo é simplificar e a gente usa o termo cortar. Então, simplifiquei esse 2 de cima com 2 de baixo e ficou só a área total é igual a 27 raiz de 3 mais 36. Cuidado! Muitos alunos costumam somar 27 mais 36 e depois multiplicar pela raiz de 3. Não pode. Por quê? Porque isso aqui, ó, é uma operação. Eu estou multiplicando 27 vezes a raiz de 3. E a gente aprende lá no 6º ano nas expressões numéricas, tá? Que primeiro se resolve a multiplicação. Mas quanto é que vale a raiz de 3? Aí que a gente volta para o enunciado da questão. O enunciado da questão nos disse que raiz de 3 era igual a 1,7. Então eu vou substituir minha raiz de 3 aqui por 1,7. Então a área total é igual a 27 vezes 1,7 mais 36. Agora que eu tenho essa expressão, eu tenho 27 vezes 1,7 e a resposta disso eu somo com 36. Quando eu faço minha conta, nós vamos encontrar 81,9 centímetros quadrados, tá? E aí a gente encontra o que a questão nos pediu, a área total dessa porca, desconsiderando, tá, o orifício.